Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. O comércio varejista ampliado no Paraná cresceu 5,4% nos 7 primeiros meses do ano, uma variação acima da média nacional. Os dados fazem parte da pesquisa mensal do comércio que foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O levantamento feito pelo órgão leva em conta todos os segmentos comerciais, incluindo a venda de materiais de construção, veículos e autopeças. Segundo os números, o volume de vendas do comércio varejista ampliado cresceu 5,4% no Paraná de janeiro a julho deste ano. O desempenho foi superior à média nacional, que teve uma alta de quase 5%. Um dos segmentos que puxou as vendas nos primeiros 7 meses de 2024 foi o de eletrodomésticos, com um aumento de 16,8%. Na sequência, vem os móveis e eletrodomésticos, com uma variação de 15,3%, móveis apenas com uma alta de 14,1% e outros artigos de uso pessoal e doméstico que tiveram um crescimento de quase 11%. As vendas de materiais de construção avançaram 13% no acumulado do ano até julho, quase 4 vezes a mais do que a média nacional, que ficou em 3,4%. No comércio de veículos, motocicletas e peças, o resultado também foi positivo. No acumulado de 2024, o crescimento foi de 13,9%. Por outro lado, as vendas de livros, jornais, revistas e papelaria tiveram uma queda de quase 11% e o de combustíveis e lubrificantes registraram redução de 9,1%. Pedroso? Essa notícia ela deixa desenhado pra gente quando você tem uma situação de emprego e renda melhor, todos os setores da economia vão melhor. Por que a gente consegue ter notícias melhores no comércio varejista? Porque primeiro as pessoas estão consumindo mais. Para que elas consigam consumir mais, é importante que elas tenham dinheiro no bolso. Quando você compara com o Brasil, é justamente isso que acontece. O Paraná tem uma média salarial, Marc, Bia, quase 8% maior do que a média do restante do Brasil. Ou seja, os trabalhadores aqui ganham mais. E quando você olha a questão do desemprego, daí nós temos números ainda melhores. Nós temos aqui no Paraná perto de 4,2%, 4,4% de população desempregada, o que é quase pleno emprego, e no Brasil esse número quase chega a 8%. Ou seja, temos menos pessoas aqui, né, nessa situação tão triste que é o desemprego. Ou seja, a melhor política social é o emprego, pessoas com mais dinheiro no bolso movimentam o nosso comércio, Marc. Então isso é uma boa notícia. Apesar da situação dos juros no Brasil, que a gente tem que pagar cada vez mais caro, e o Copom tende a aumentar ainda mais justamente por esses descontroles fiscais que a gente já falou, incluindo agora essa situação das queimadas liberadas pelo Dino, o nosso comércio vai bem. Espero que essa situação dos juros subindo e da inflação acompanhando não seja um freio, principalmente no final do ano. Mas nesse momento a notícia é excelente e a gente tem que celebrar. Pedroso, mas o governo se defende dessas críticas que você fez aqui, dizendo que a inflação está controlada e que profetas do caos é que estão dizendo que ela pode se controlar. Como é que você vê essa questão? Eu vejo que eles estão mentindo. Primeiro, dizer que a inflação está controlada no ponto mais alto do teto de gasto, do teto da meta da inflação, é uma ignorância. Ela estaria controlada se ela estivesse ali no centro da meta, Marc. Eles estão ali no limite. E para isso, muitas vezes, eles têm utilizado alguns subterfúgios, controle de alguns preços, a influência em alguns setores. Então, na prática, eles têm que entender o seguinte: a inflação só não disparou ainda mais graças ao Banco Central e ao Roberto Campos Neto, que tem ali, com muita dureza, mantido a taxa de juros, tentando refrear um pouco esse ímpeto gastador. Mas na verdade é isso. Vamos lembrar aqui, né, a própria presidente do PT defende metas muito mais flexíveis de inflação, o presidente da República também defende essas metas, ou seja, para eles, inflação nunca foi um problema. Não foi um problema quando o PT se recusou a apoiar o Plano Real, não é um problema agora. Enfim, eles afetam os mais pobres. Então dizer que isso são os teóricos do caos, na verdade, é aquele discurso para tentar enganar a torcida. Além de dizer que a inflação está razoável, o governo se defende dizendo que o desemprego está bem baixo. Isso é fato, Pedroso. Claro que é fato, mas isso a gente alertava na época da reforma trabalhista do Michel Temer, que nós teríamos ganhos na questão do emprego. O PT foi contra naquela época. A gente mostrou que os indicadores melhorariam. E eles melhoraram. Não tem conexão com o governo. Percebam, os índices de desemprego vêm caindo sistematicamente desde o governo Bolsonaro. E o que mudou na conjuntura da macroeconomia? Justamente a reforma trabalhista. Mais liberdade, Marc, para o empreendedor gera mais desenvolvimento. Ou seja, eles comemoram bons números quando as medidas adotadas são justamente aquelas que eles publicamente são contra. Eles foram contra a reforma trabalhista, são contra as medidas do Banco Central e são justamente esses fatores que estão segurando. Além, é claro, de alguns dados que a gente pode questionar, que vêm sendo tratados de maneira muito criativa ali nos porões do IBGE. Para terminar o tripé de defesa do Haddad, ele também diz que o PIB está avançando.
Então, o que o governo está dizendo? Que a inflação está razoável, está controlada, segundo o governo, que o PIB está avançando, né, segundo os números apresentados pelo próprio governo e pelas entidades que compõem o cenário econômico, e que também é importante dizer essa questão que você acabou de comentar do desemprego que está muito baixo. Na visão do governo está tudo certo. Veja, eles têm que assumir o discurso da propaganda oficial, mas vamos lá, eles estão dizendo que o PIB está avançando por méritos do governo. Tenho dúvida, hoje os nossos principais produtos que movimentam a economia são minério de ferro e produtos do petróleo, que estão diretamente ligados a empresas que eles tentam ficar intervindo, a Petrobras, que tem sofrido sobre a gestão, e a Vale do Rio Doce, que eles tentaram emplacar o Guido Mantega, felizmente não deu certo. Então a gente tem que agradecer a nossa indústria extrativa, que não tem relação nenhuma com o governo, e nós temos que agradecer também ao agronegócio, que tem tido recordes, inclusive, de produtividade. Agora, Mark, quando você analisa ali no detalhe as rubricas e do que está acontecendo, a gente percebe que um dos impactos no PIB é justamente o aumento do gasto público. Muita gente esquece que, para além do teto de gastos, o governo injetou também, com uma medida que eles conseguiram ali no Supremo Tribunal Federal, eles anteciparam pagamentos de precatórios, eles aumentaram os gastos de transferências com benefícios sociais. Tudo isso impacta a questão do PIB, porque o PIB ele só mede o tamanho da economia, ele não mostra se isso é bom ou ruim. Infelizmente, alguns setores, alguns economistas têm feito análise, eu acompanho alguns deles, a gente está vendo surgir uma bolha, ou seja, a gente está gastando mais, o governo está injetando dinheiro na economia, ali na frente a gente vai pagar essa conta. Quem tem memória, é só lembrar de 2013, que teve aquela injeção de dinheiro de forma alucinada no período da Dilma, os grandes campeões nacionais, a gente paga a conta até hoje. Enfim, isso é muito mais inchaço, Mark, em alguns setores do que crescimento.